Hoje vocês vão conhecer um pouco da história do Thiago Nigro neste novo quadro que eu estou trazendo aqui para o canal, O que fazem as mentes de sucesso. Olá pessoal, esse é um novo quadro chamado O que fazem as mentes de sucesso, e nesse quadro eu vou falar um pouco sobre a história das pessoas que para mim são grandes referências e que também possam inspirar vocês a darem passos adiante, a fazerem coisas maiores, a fazerem coisas que realmente podem transformar a vida das pessoas, como o Thiago Nigro transforma. Antes de tudo, eu queria deixar bem claro que eu sou super fã do Thiago Nigro, é uma das minhas maiores referências no que eu faço, nesse canal no YouTube, enfim. É um cara que eu acompanho sempre de tudo que ele faz e gosto de pegar muito das inspirações que ele tem, que ele nos traz. Antes de começar a falar um pouco da história do Thiago Nigro, eu queria pedir para vocês curtirem esse vídeo e também se inscreverem no canal. Como é um quadro novo, é um quadro que eu pretendo trazer algumas vezes aqui no canal, falando sobre a história de pessoas que são muito importantes para mim e que também podem ser importantes para vocês. É muito importante que a gente tenha esse feedback para saber, para você comentar aqui se foi bom, se gostou, se não gostou, comentar talvez pessoas que você acha interessantes que eu possa estar vindo aqui trazendo a história delas. E também deixarem um like nesse vídeo para eu saber se vocês gostaram ou não. Que a partir do momento que eu vejo que tem pouco resultado, que nem tanta gente achou interessante, eu simplesmente posso parar de trazer esse quadro e focar nas coisas que as pessoas costumam gostar mais. Então é muito importante que eu tenha esse feedback para realmente conseguir trazer o conteúdo que possa ser mais relevante para você. Então quem é o Thiago Nigro? O Thiago Nigro, ele é o idealizador e o sócio proprietário do O Primo Rico. O Primo Rico é um projeto que ele criou com o intuito de passar a educação financeira para as pessoas, compartilhando as experiências que ele teve com o mercado financeiro. Além disso, também é uma forma dele mostrar as suas capacidades técnicas que ele teve ao longo do tempo nesse mercado. Uma coisa que eu costumo falar é que assim, todo mundo tem uma história, todo mundo vem de uma origem, todo mundo tem percalços durante o caminho, então todo mundo tem coisas para contar, todo mundo tem um motivo de ter chegado no lugar onde chegou hoje. E com o Thiago não é diferente. O Primo, como ele é chamado por muita gente, ele nasceu em São Paulo no dia 7 de outubro de 1990 e logo assim que ele terminou o ensino médio, ele foi fazer faculdade de Relações Internacionais na ESPM. O que é interessante é que antes mesmo dele terminar de fazer essa graduação, ele já começou a se interessar bastante por essa área de finanças. Ainda na faculdade ele trabalhou na IESEC, ele também foi estagiário em 2009 na parte de marketing da empresa, da Hershey, e em 2010 ele começou a trabalhar na Page Personal. Em 2011 ele entrou no seu primeiro negócio, na Invest Partner Investimentos, era uma empresa de serviços de consultoria, e ele ficou como sócio da empresa até o ano de 2015. Um dos maiores pontos de inflexão na vida do Thiago Nigro foi exatamente o que eu vou falar agora. Quando ele fez 18 anos, ele ganhou R$5.000 dos pais. E como ele já tinha interesse sobre o mercado financeiro, ele colocou esses R$5.000 no mercado de ações. Porém, ele não tinha conhecimento sobre o assunto, ele não entendia sobre o assunto. Ele só ouvia bastante falar, tinha algum interesse e colocou o dinheiro lá acreditando que ele ia aprender com o tempo. O que aconteceu foi que esses R$5.000 evaporaram em menos de uma semana. Ou seja, ele perdeu tudo que ele ganhou com 18 anos. E aqui poderia acontecer duas coisas. Ele desistir do mercado financeiro e ignorar isso que aconteceu e partir para outro mercado, vendo que não é para ele, ou ele poderia estudar mais, conhecer mais, saber mais o que fazer e como dominar esse mercado, como não perder mais esse dinheiro. Foi essa segunda opção que ele escolheu para ele e foi uma das coisas que trouxeram ele para onde ele está hoje. Como eu falei, essa experiência que ele teve negativa fez com que ele tirasse algumas certificações, fizesse alguns cursos e melhorasse bastante no conhecimento dele sobre o mercado financeiro. Então, ele começou a dominar mais essa parte de análise técnica, análise fundamentalista. Ele tirou algumas certificações, como por exemplo a CPA 20, como por exemplo a Ancord para agente autônomo de investimentos, entre outras certificações. Então, em 2015, depois dessas certificações, quando ele já tinha essas certificações, ele decidiu criar o próprio escritório, o M Nigro Investimentos, que ele foi sócio até 2017. Um ponto importante também que aconteceu na vida dele é que assim, ele era muito recusado em entrevistas de emprego no mercado financeiro, já riram dele em entrevistas de emprego por causa da qualificação que ele tinha, por causa da faculdade que ele fazia, enfim, por causa do curso que ele fazia. Então, ele não teve facilidade para entrar nesse mercado e com isso ele teve que trabalhar em empresas fora do mercado financeiro. O que aconteceu foi que depois de um tempo trabalhando em empresas fora, ele conseguiu entrar numa empresa do mercado financeiro, porém
sem direito trabalhista, sem salário fixo, sem nada certo. Então, no começo, por exemplo, ele pagava um pouco para ir trabalhar, transporte, tudo isso ele tinha que tirar do bolso dele. Porém, essa experiência foi o que deu para ele o que ele precisava para conhecer mais o mercado, para crescer e para futuramente abrir o próprio escritório. Ele persistiu tanto no mercado financeiro que a empresa dele, a MNIG Investimentos, teve resultados absurdamente grandes. Depois de um tempo, a empresa já tinha 55 funcionários, a empresa já tinha um patrimônio investido nela de 2 bilhões de reais. E ela não parava de crescer, é uma empresa que estava crescendo demais. Inclusive, ela foi considerada um dos melhores escritórios da XP na época. Como eu disse antes, o Nigro ele decidiu ficar na empresa dele até 2017, quando ele vendeu a sua participação. E depois disso, ele decidiu viajar o mundo inteiro entrevistando milionários e bilionários para descobrir o famoso código da riqueza, ou seja, quais coisas que os milionários e os bilionários têm em comum que fazem com que eles tenham o resultado que eles têm. Inclusive, esse documentário tem alguns episódios no canal dele que eu recomendo que você dê uma olhada, que estão muito bons e são muito interessantes. A decisão de querer passar a educação financeira para as pessoas que o fez criar o canal que explodiu o Primo Rico não foi do nada, não foi uma decisão aleatória. Ele teve uma experiência muito ruim quando ele ainda trabalhava no escritório. Ele tinha um cliente muito importante para ele que teve câncer e faleceu com esse câncer. Porém, esse cliente, ele trabalhava muito para chegar num patrimônio que ele nunca conseguiu alcançar. E isso fez com que ele tivesse um outro ponto de inflexão, que foi... Ele parou para refletir e entendeu que muitas pessoas estão anos e anos juntando dinheiro, tentando investir, tentando ter um patrimônio, trabalhando, e elas nunca vão conseguir usufruir da sua independência financeira, daquele dinheiro que elas acumularam. Como ele não queria ter uma vida igual e não queria que as pessoas tivessem uma vida igual, ele decidiu criar o canal no YouTube para depender apenas do dinheiro que ele tinha ganhado vendendo a sua participação e, além disso, passar para as pessoas que elas poderiam acumular um patrimônio que também o pagasse a sua independência financeira, o seu custo de vida mensal. Foi aí que começou o Primo Rico e foi aí que ele começou a falar sobre investimentos e passar suas experiências e compartilhar tudo o que ele aprendeu e fez com que ele fosse hoje o maior educador financeiro do mundo. O nome Primo vem de um nível de parentesco que as pessoas têm muita afeição. Esse nome Primo é um pouco familiar, então as pessoas acabam tendo uma certa identificação. E isso faz com que todo mundo na família queira ser o primo rico. Até no livro dele ele fala isso. Todo mundo na família tem um primo rico. Se você não tem, esse primo pode ser você. Hoje em dia, o Thiago Nigro, ele tem o PrimoCast, que é um podcast de finanças, investimentos, negócios. Ele tem um canal no YouTube, o Primo Rico. Ele tem participações em alguns canais, como, por exemplo, o canal Jovens de Negócios, que ele tem participação de 20% no negócio. Ele também tem cursos online, tem a mentoria, tem palestras, treinamentos. Ele também faz lives no Instagram. E, além disso, ele também tem os livros dele, como, por exemplo, o Do 1000 ao Milhão, Sem Cortar o Cafezinho, que é um dos últimos livros que eu acabei de ler. É um livro que ele fala sobre 3 pilares para uma vida financeira de uma pessoa, que é ganhar mais, gastar bem e investir melhor. Uma característica importante do Thiago Nigro é que, por ele acordar muito cedo, ele costuma fazer lives no Instagram e algumas delas são 5 e 6 da manhã. E muita gente fala que teve a vida transformada por essas lives porque passou a acordar mais cedo, a ter uma rotina melhor na parte da manhã, e isso acaba influenciando muito os resultados que as pessoas têm. Por último, o Thiago ele teve várias experiências e com isso ele foi criando princípios que regem a vida dele, que regem as decisões dele. Como eu sei que esses princípios são importantes, inclusive eu tenho anotado para mim alguns deles, eu vou passar para vocês de uma forma rápida quais são esses princípios. Eu tô até com uma colinha aqui para facilitar. Então, se você tiver algum interesse, vai pausando o vídeo e vai anotando esses princípios para você, porque eles podem fazer diferença. Sempre consulte esses princípios e veja se você está agindo de acordo com eles. Inclusive, se você tiver novos princípios, vai sempre anotando. Tenha seus princípios anotados. É uma das características que as pessoas que acumulam patrimônio, que têm dinheiro, elas têm. Elas anotam princípios, elas anotam experiências que elas tiveram e faz com que elas aprendam com isso de verdade. Elas tenham ali estampado para elas olharem a qualquer momento o que elas precisam fazer, como estão agindo, como devem agir, enfim. Então vamos lá. O dinheiro nunca é um fim, é um meio. Isso é um princípio.
Mais um princípio é nunca perca dinheiro. Esse princípio ele inclusive aprendeu com Warren Buffett, que é uma das pessoas que eu também pretendo trazer nesse quadro, se vocês gostarem futuramente. Um outro princípio é cuidado com a ganância, medo e impaciência. Ele até costuma falar que ganância, medo e impaciência geram prejuízos. O outro princípio é pague-se primeiro, não espere sobrar dinheiro para investir. Mais um princípio que muita gente ainda não entendeu e as pessoas confundem. Dinheiro não é a raiz de todo mal. Uma das coisas que eu aprendi com muitas pessoas que eu sigo, inclusive com o Thiago Nigro, é o seguinte: o dinheiro, ele potencializa caráter. O dinheiro, ele simplesmente potencializa o que você é. Não é você que muda por causa do dinheiro. Ninguém muda por causa do dinheiro. As pessoas são potencializadas pelo que elas já são quando elas têm mais dinheiro ou mais poder. Então, a partir do momento que você é uma pessoa que é de bom caráter, que tem bons princípios, você vai fazer boas coisas com o dinheiro que você tem. Já ao contrário, o resultado também é justamente o contrário. Você vai fazer coisas ruins, você vai se corromper, você vai corromper pessoas, porque o seu caráter já tem isso pré-definido. Então lembre-se, o dinheiro não é a raiz de todo mal. Um outro princípio é, se você não tem dinheiro, não use nada. O outro é plante agora para colher amanhã, ou seja, aquela questão de foco no longo prazo, de o que você faz hoje impacta diretamente no resultado que você vai ter amanhã. Comece agora, que é uma questão que eu falo muito aqui no canal, das pessoas quererem esperar o momento perfeito, a situação perfeita, e na verdade ela não existe. Mais um princípio é foque nos aportes, pense no longo prazo e tenha disciplina. Um outro princípio é ganhar dinheiro não é olhar para a bola de cristal. Inclusive tem uma frase que ele fala muito, que é: quem vive olhando para uma bola de cristal está fadada a comer caco de vidro. Ou seja, não adianta querer investir tentando prever o futuro, querendo adivinhar o que vai acontecer, porque senão você vai acabar tendo resultados ruins, você vai acabar perdendo, tomando decisões ruins, porque não aconteceu exatamente o que você esperava, o que você acreditava. Um outro princípio é economizar só no cafezinho não vai te deixar rico. E esse princípio ele fala muito no livro dele, que as pessoas acham que economizar em pequenas coisas, elas vão acabar ficando ricas, e na verdade não é bem assim. São decisões mais inteligentes com o dinheiro que podem te enriquecer. E por último, compre ativos, nunca compre passivos, que é mais um dos princípios que eu também falo muito aqui no canal, da importância de acumular ativo durante a sua vida. Então é isso, pessoal. Esse foi um dos vídeos mais produzidos, vamos dizer assim, que eu trouxe aqui pro canal, que eu realmente pesquisei mais, tentei me informar mais para trazer o máximo que eu poderia do Thiago Nigro. Ele é uma pessoa que eu acompanho demais, é uma baita referência para mim. Muitas dessas coisas eu acabei de ler no livro dele. E eu pretendo continuar trazendo coisas de outras pessoas aqui no canal, como por exemplo Warren Buffett, Bill Gates, Steve Jobs e o meu maior ídolo, que é uma pessoa que eu sempre vou falar para todo mundo, Flávio Augusto da Silva. Inclusive acho que ele vai ser até o próximo. Como eu já falei antes, se vocês estiverem gostando desse quadro, quiserem que eu traga mais vídeos sobre esse assunto, deixa um like aqui nesse vídeo para eu entender que está sendo relevante para você. Comente alguma coisa também, sugira nomes para eu trazer aqui nesse quadro. E é isso, muito obrigado por terem assistido até o final. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.